No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No programa de hoje vamos falar sobre o negacionismo e o cenário da saúde no Brasil. Em 6 meses de campanha oficial, cerca de 20% da população com mais de 18 anos está completamente vacinada, com as 2 doses ou dose única contra a Covid-19. A lentidão nesse processo serve de combustível para o negacionismo na sociedade. Para refletir sobre o assunto, nós vamos conversar com Soraya Ismaili, professora da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, ela é coordenadora do Centro de Saúde Global da Universidade e do Sou Ciência, e foi reitora da Universidade Federal do Estado de São Paulo. Daniel Bargieri, que é docente do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, coordenador do Núcleo de Pesquisas em Vacinas da USP e do Laboratório de Genética Molecular de Parasitas do IBC, também da Universidade de São Paulo. A co-apresentação do programa é do jornalista Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Também quero dar bom dia a Soraya, ao Daniel, nossos convidados, e a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Franklin, nesta quinta-feira eu quero insistir com um assunto que eu conversei com você na terça passada, no nosso programa anterior. Na era digital, grupos de extrema-direita estão pedindo voto impresso. Bota retrocesso. Sim, vivendo na contramão da história, né? Parece que nós engatamos a ré e estamos indo para o passado, né? E um passado tenebroso, né, Joel? Porque, na verdade, eles pedem o voto impresso, mas, na verdade, a volta do voto impresso significa a volta da possibilidade de falcatrua nas eleições, né? A gente que cobriu a eleição impressa, eu cobri a eleição impressa, com voto impresso, né? Eu não sou dessa época, Franklin. Não, né? Enfim, mas eu sou, né? Eu comecei minha carreira, inclusive, cobrindo lá no Pacaembu a eleição para o Jânio Quadros, você tem uma ideia, com o Jânio Quadros foi eleito. E lá dá para se perceber tranquilamente como é que é feita as falcatruas na apuração das mesas. E voltar a isso é o que tem a má intenção em querer manipular as eleições. A sociedade tem que se posicionar veementemente contra o voto impresso, porque o sistema é confiável. Franklin, eu queria um destaque seu também da participação do Brasil nas Olimpíadas. Sim, vamos parabenizar a Rebeca Andrade, por exemplo, né, a menina aí de Guarulhos, que mudou para o Paraná, treinou no Paraná, depois foi para o Rio, passou por 3 cirurgias e conseguiu dar a volta por cima de todas as dificuldades e ganhou uma medalha de ouro e outra de prata, né? Além dos outros brasileiros também. Aí mostra o quanto que o brasileiro é resiliente, né, com todas as adversidades que ele tem que enfrentar. E a Rebeca é um grande exemplo. Ela passou por cima de tudo isso e foi atrás do seu sonho e conseguiu conquistar e ser campeã olímpica, que é uma das coisas extremamente mais difíceis na área do esporte. Parabéns a ela e a todos os brasileiros que conquistaram uma medalha, seja ela de bronze, ouro, prata, ou mesmo os que participaram, né? Ir para a Olimpíada já é uma grande conquista. Bom dia, professora Soraya, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Daniel, seja muito bem-vindo ao Observatório na Brasil Atual. Bom dia, obrigado, Joel, obrigado, Franklin, pelo convite. Um estudo da Fiocruz revelou que o negacionismo está dificultando o trabalho de agentes comunitários de saúde, que atuam em comunidades e favelas pelo país. O negacionismo minimiza o impacto da pandemia e afeta a percepção coletiva de perigo, diminuindo a adesão da população a medidas de distanciamento social. Professora Soraya, quais são os riscos e perigos desse cenário negacionista criado com a pandemia? Bem, são muitos os perigos, né? Nós temos que falar hoje não apenas na questão do negacionismo, que é negar aquilo que a evidência científica demonstrou, mas também numa espécie de epidemia, por que não dizer pandemia, de desinformação. Nós não estamos mais falando só em negar aquilo que a ciência produz, né, e traz como evidências,
mas também estamos falando e temos que falar cada vez mais sobre a profusão de informações erradas ou distorcidas que geram, muitas vezes, com uma aparência de coisa científica e de coisa séria, gera confusão nas pessoas. Nós precisamos fazer muito, muito pela sociedade nesse sentido, porque para a grande, imensa maioria da população, principalmente nas regiões com menos acesso, mais vulneráveis, a questão da desinformação é ainda maior, porque nós não estamos conseguindo nos comunicar. Claro, a dispersão que está ocorrendo na sociedade em todos os níveis contribui para isso também, né? A dispersão, por exemplo, não temos um programa único de vacinação, não temos uma campanha única de vacinação, não temos estruturas semelhantes ocorrendo em todos os estados e em todos os municípios, porque deveria ter uma condução, diretrizes centrais da condução do processo de pandemia e também da vacinação. E o que nós vemos hoje na sociedade é cada estado fazendo de um jeito, a cada município também. Alguns municípios foram mais seriamente no controle, no combate da pandemia, outros muito menos. Outros políticos também entraram na questão do negacionismo e contribuem para a desinformação. Então, nós estamos lidando com uma profusão enorme de informações que são, algumas delas muito boas, outras muito não tão boas e equivocadas, e por isso nós estamos vendo a população cada vez mais perdida. Isso é realmente motivo de muita preocupação para nós. Professora Soraya, o que mais preocupa é que uma parte importante, né, de profissionais da área de saúde contribui para esse processo de desinformação. Perfeitamente. Existem profissionais de saúde, especialmente grupos de médicos, inclusive que utilizam as redes sociais de maneira bastante eficiente para difundir equivocadamente que a vacina não funciona, ou que que não precisa usar máscara, ou que que a variante Delta não vai causar nenhum problema. Então, são informações que vão sendo jogadas, que os adolescentes não precisam vacinar, que as crianças, essa foi a última que eu ouvi sexta-feira, de um grupo de médicos que negam a ciência, dizendo que as crianças não desenvolvem a doença, então elas não precisam ser vacinadas. Então, esta questão é realmente muito séria. Nós temos que trabalhar muito para mudar isso. Como é que você vê isso, Daniel, nesse momento que o país precisa vacinar a maioria da população brasileira para evitar a Covid? Há grupos, né, de integrantes da própria área de saúde ajudando no processo de desinformação. Bom dia, Joel. Bom dia, Soraya. Bom dia novamente. Bom dia novamente. Eu concordo plenamente com a professora Soraya. Eu acho que dá para acrescentar aí eu acho que o acesso muito fácil à informação e a desinformação, por consequência, trouxe consigo uma confusão sobre o que é opinião e o que é informação. E eu acho que todo mundo tem direito de ter uma opinião, mas a ciência ela foi desenvolvida, construída, né, o método científico e de informação científica por séculos, de maneira que ela se autorregula, e é por isso que ela progride de maneira lenta. Então, a ciência ela criou mecanismos para gerar só informação e não opiniões, né? E deixar a opinião num outro campo, que também é legítimo, que todo mundo pode ter opinião.
Mas essa desinformação, ou essas opiniões que as pessoas têm direito de ter, elas estão, de fato, atrapalhando o progresso ou o andar dos programas de vacinação, sejam eles fragmentados ou não, exatamente pelo que a Soraya trouxe, você acaba de falar, quer dizer, alguns médicos, alguns profissionais de saúde advogando contra algumas diretrizes que a ciência já informou serem as mais adequadas, por uma questão de opinião deles, que eles podem ter, está atrapalhando a vacinação em massa, e é de fato que vai nos proteger, isso já está muito claro já há algum tempo. Aonde está a origem desse negacionismo? A motivação é econômica, ideológica? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que tem, de fato, um componente ideológico por trás, né? Isso eu acho que me parece evidente. Mas eu trago o componente opinião, porque, de certo modo, esse negacionismo, ele infelizmente, na minha opinião também, e aí é uma opinião, tem um ingrediente legítimo por trás, que é a opinião científica. Alguns desses negacionismos, ou um dos componentes, é uma opinião acerca de uma área acadêmica. Por exemplo, na vacinação, tem aí opiniões que podem ser debatidas, mas o fórum adequado para esse debate são congressos, são simpósios, enquanto que a informação que a gente deve levar em conta e transparecer para a sociedade é o que já foi publicado, ou seja, revisado por pares e mais constatado cientificamente. Exatamente. Não existe, eu não vejo na ciência consensos, né? A ciência não é feita de consenso. Nós não temos consensos científicos sobre quase nada. Mesmo existem até cientistas que questionam a teoria da evolução, quer dizer, até isso pode ser questionado. Então, não existem consensos. Só que esses debates eles têm que ser feitos no fórum adequado. Não adianta trazer um debate extremamente científico, acadêmico e controverso para a sociedade que não vai saber tratar. Ou seja, fazer um debate público responsável, né? Levando para a população que não tem as informações básicas, levar essas informações. Agora, eu gostaria, rapidamente, de ouvir a professora Soraya sobre a origem desse negacionismo. Essa é uma questão muito difícil, né? Uma origem muito obscura, infelizmente, né? Por isso que é tão difícil de tratar, porque talvez tenha muitos fundamentos que não estejam claros para nós na sociedade. Alguns deles são de origem política, até do ponto de vista internacional, não só dentro do nosso país, porque esse tipo de ação se tornou muito comum em muitas sociedades, não só no Brasil, mas no Brasil ela encontra um campo fértil porque nós temos uma população que gosta de opinar sobre as coisas, né? Como nós costumamos dizer no Brasil, não era uma coisa assim, que tinha 200 milhões de técnicos de futebol durante a Copa do Mundo, então agora nós temos 200 milhões, mais de 200 milhões de pessoas que opinam sobre todos os assuntos. Inclusive a ciência. Inclusive sobre a ciência. Isso é bom? É bom, não tenho a menor dúvida. Só que é importante ter também um acesso e levar a informação de qualidade de tal forma que o debate seja de alto nível e não ou que as informações, as opiniões sejam dadas de acordo com evidências. E isso nós só podemos fazer. A sociedade só vai poder fazer se tiver mais investimento na educação, e nós temos hoje, agora, com o Sou Ciência, que é o Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência, um dos principais pontos da nossa atuação é trabalhar para termos não só
menos desinformação, como também advogar, né, fazer um advocacy para a ciência e o acesso à ciência da sociedade, quer dizer, a sociedade, os nossos jovens, as nossas mulheres, as pessoas de mais idade que também têm pouco acesso, esse é um outro ponto, pouco acesso às mídias sociais e que também querem informação. Nós temos que advogar para que haja a educação e o conhecimento da ciência. O que é ciência, né? Hoje a ciência está na moda, mas para o bem e para o mal, né? Alguns usam a ciência para falar coisas erradas, outros falam da ciência de maneira correta e fazem ciência de maneira correta, e isso é muito bom. No entanto, nós ainda precisamos até entender, a sociedade precisa entender o que é a ciência ainda, né? Falta este conhecimento. E aí eu quero ouvi-los no decorrer do programa a respeito disso. E agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Com as escolas fechadas, as crianças sofrem com violência e maior risco de gravidez. A Lei da Letra, direto de Lisboa, tem as informações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, está pedindo a reabertura de todas as escolas que ainda estão fechadas devido à pandemia de Covid-19. Segundo a agência, não se pode esperar até que todos os professores e alunos estejam vacinados, porque não há evidências claras de que as escolas primárias e secundárias estejam entre os principais focos da transmissão do coronavírus. O Unicef faz um alerta: o acesso à educação, à segurança, a refeições e aos amigos foram substituídos por ansiedade, violência e gravidez entre os jovens. No Uganda, por exemplo, a taxa de gravidez na adolescência subiu mais de 20% no último ano. Mais de 600 milhões de crianças continuam sendo afetadas pelo encerramento das escolas. Em metade dos países da Ásia e Pacífico, os centros de ensino já estão fechados há mais de 200 dias. O Unicef destaca também que 18 países e territórios da América Latina e Caribe continuam com as escolas fechadas de forma total ou parcial. O porta-voz da agência, James Elder, afirma que 40% dos estudantes do leste e sul da África continuam sem poder frequentar as aulas. Elder explica que o ensino virtual está fora do alcance de 1/3 das crianças do mundo em idade escolar. Em algumas nações africanas, por exemplo, a escola virtual não é possível porque menos de 0,5% das famílias têm internet em casa. Além de defender a reabertura das escolas, o Unicef está pedindo aos governos para protegerem o orçamento do setor da educação, garantirem que mais crianças estejam matriculadas, aumentarem o financiamento às famílias mais vulneráveis e para ampliarem o acesso à vacinação contra a Covid-19. Da ONU News em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o negacionismo e o cenário da saúde no Brasil, com a professora Soraya Ismaili e o Daniel Bargieri, que é docente no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Frank Valverde, chegou o momento ODS. Você vai destacar a meta 3.8? Exatamente, João. Nós, do Observatório do Terceiro Setor, a cada programa nós destacamos um ponto do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E hoje nós vamos falar sobre o 3.8, no caso do Brasil. Esse tema 3 trata de saúde e bem-estar. E o que se espera aqui no Brasil? Se espera que até 2030, né, que isso faz parte da agenda da ONU 2030, assegurar por meio do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, a cobertura universal de saúde, o acesso a serviços essenciais de saúde de qualidade em todos os níveis de atenção e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais, seguros, eficazes e de qualidade que estejam incorporados ao rol de produtos oferecidos pelo SUS. Isso é importantíssimo ainda numa época como nós estamos vivendo,
hoje de pandemia. E, Joel, eu queria aproveitar também, já que a gente falou em SUS, né, falar também da nossa enquete, né, que a nossa enquete, cada programa que nós apresentamos aqui na Brasil Atual, nós realizamos uma enquete de acordo com o tema do programa. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte enquete: você conhece alguém que acredita no movimento anti-vacina? E olha só o resultado, 72% das pessoas diz que conhece alguém que acredita no movimento anti-vacina, ou seja, um percentual extremamente alto. Ou seja, quando diz que 72% conhece alguém, é porque tem muita gente que acredita nessas essas campanhas aí esdrúxulas contra a vacina. E eu queria aproveitar, Joel, e fazer uma questão aqui, tanto para a Soraya como para o Daniel responderem a respeito disso. Nós temos o SUS, né? O SUS que já foi considerado internacionalmente um dos melhores sistemas de saúde, ou pelo menos um dos sistemas de saúde mais bem estruturados, né? E a gente percebe que atualmente, né, com a administração atual do Brasil, o SUS não recebe atenção devida, né? E nós temos aí esse negacionismo, né, contra as vacinas. Eu sei que para o convencimento, né, a questão da educação, como a professora Soraya colocou, demanda prazo, demanda tempo, né, para você fazer com que as pessoas, que a população seja educada. E eu pergunto, a curto prazo, o que nós podemos fazer, que medidas podem ser tomadas para combater o negacionismo, principalmente nessa questão das vacinas e valorizar o SUS? Soraya. Bem, no curto prazo, nós temos que e podemos fazer muito. Eu acredito que campanhas mais unificadas sejam a solução imediata, né? Seria e deveria ser dos gestores, tanto federais quanto municipais e estaduais, a realização de amplas campanhas, não só de campanhas junto à mídia e campanhas com materiais de campanhas importantes e bem feitos, mas campanhas que colocassem os agentes comunitários, os movimentos, as entidades, as instituições da sociedade, trabalhando de maneira alinhada em torno das informações de qualidade, em torno das informações corretas, além dos agentes de saúde, que nós temos em muitos municípios agentes de saúde, e é preciso unificar esta ação. Como eu disse no início, nós estamos muito dispersos, inclusive nisso, porque não tem uma campanha nacional bem feita e articulada de maneira política com os secretários municipais e estaduais. Eu acredito que agora está havendo até um esforço do atual ministro da Saúde, no entanto, ainda muito além, muito pouco, atinge muito pouco, porque quando o principal propagandista a pessoa central da propaganda faz a propaganda do não uso da máscara e da não vacinação, quer dizer, o presidente da República coloca que vacinação e máscara são desnecessários, todos os outros movimentos, né, são movimentos muito difíceis, né, mesmo que tenhamos técnicos, agentes de saúde muito sérios, gente de muita qualidade no nosso Sistema Único de Saúde, que foi montado e que vem sendo sustentado por todos nós. Nós queremos continuar dando suporte, né, ao Sistema Único de Saúde, e que existe há décadas, apesar de termos hoje um desmonte muito grande do sistema, mas a questão central é essa contra-informação feita pelos principais atores desse sistema, né? Mas, mesmo assim, temos que combater, nós temos que
entidades e instituições da sociedade civil podem sim fazer campanhas unificadas e com aqueles governantes e políticos que queiram, de fato, realizar uma campanha efetiva e que combata a desinformação. Daniel, a curto prazo, o que pode ser feito? O curto prazo é sempre difícil, né? Mas eu acho que, primeiro, infelizmente, eu acho que desinformação só se combate com informação. Isso passa por educação. Então, isso é o longo prazo, eu vou deixar de lado, né? Que não é a pergunta. Agora, no curto prazo, com relação ao SUS... Mas se você quiser destacar, por favor, pode registrar. Não, mas eu acho que é evidente, né? Mas ninguém discorda disso, né? Que a desinformação a gente combate com informação, com boa informação, né? Com a informação embasada e correta. Mas no curto prazo, eu acho que com relação ao SUS, às vezes eu acho que falta um pouco uma informação que tem pouco a ver com a atividade técnica do SUS ou com a estrutura, mas muito mais com a ideia do SUS, né? O que tem por trás do SUS como ideia, que é uma ideia humanista, que é uma coisa de humanidade, né? Então, eu acho que esse tipo de propaganda do SUS às vezes fica um pouco de lado, né? Mostrar como a ideia do SUS é o que nos torna mais humanos também. E com relação a como combater a desinformação ou esses movimentos negacionistas dispersos, mesmo com a capilaridade do SUS, eu acho que a Soraya toca um ponto muito importante, que é a proximidade dos técnicos com a população. Então, eu acho que, no curto prazo, talvez, o maior investimento nos médicos de família, que são aquelas equipes que cuidam de regiões, de bairros, enfim, e que são os pontos de confiança das famílias, a quem recorrer. O papel que os médicos cubanos ultimamente tinham feito, né, que foi desativado pelo próprio governo federal. Isso. Mas esse programa, ele existe, ele foi potencializado e melhorado com mais médicos, né? Mas ele existe de qualquer maneira no SUS. E você tem em regiões e bairros equipes médicos de família, que é a equipe inteira, né, médicos, enfermeiros, que são conhecidos pela população e que, portanto, são pessoas em quem eles confiam, que a população confia. E eu acho que esses laços de confiança talvez possam nos ajudar, no curto prazo, a combater essa desinformação que vem lá de fora, né? Vem das redes sociais, vem de um lugar mais distante, não de pessoas necessariamente com quem a população tem laços mais afetivos. Eu vejo que no curto prazo talvez isso possa ajudar, mas é uma guerra complicadíssima de disputar, né? Muito bem. Você e a professora Soraya estão destacando a desinformação como um fator importante, um vetor importante para combater, né, esse negacionismo que nós vivemos no país. Mas eu gostaria de repercutir com você, professora, além da atuação dos movimentos anti-vacina, comandados pelo presidente da República, existem aqueles que aceitam a vacina, mas vai tomar vacina não a chinesa, mas a norte-americana. São os chamados sommeliers, né? Foram destacados como sommeliers. Como é que você vê a reação desses grupos que aceitam a vacina, mas querem escolher, porque podem... a vacina X tem uma reação melhor que a outra, ou se eu tomar a vacina da Pfizer, eu posso viajar mais rapidamente para fora do país, enfim. Esse comportamento dessas pessoas que estão escolhendo vacina num momento tão grave, né, como esse de pandemia. Veja bem, isso também é parte da desinformação, né? E aí os grupos que são talvez que têm mais acesso monetário, que têm mais recursos financeiros,
talvez algumas pessoas, não todas, e a gente precisa salientar que isso aconteceu de fato, mas a imensa maioria da população brasileira eles não representam a imensa maioria da população brasileira, né? Isso faz parte de uma cultura, talvez, que se produziu, um comportamento, um tipo de comportamento que nós vimos já acontecer em outros momentos, com outras situações, e que são pontuais, né? São determinados grupos ou pessoas que se veem no direito de escolher, talvez porque elas tenham um poder aquisitivo maior, né? Mas a imensa maioria da população brasileira quer tomar a vacina, isso é muito importante, e não está escolhendo a vacina. Este é um aspecto que nós temos que salientar. É surpreendente ver que 90% da população quer tomar a vacina. Isto é fantástico. Tem que ser festejado, inclusive, porque a celebração da ciência, a celebração da informação, que vence, inclusive, os movimentos anti-vacinas. Quer dizer, eles não conseguiram, apesar de toda a confusão que eles jogam na cabeça das pessoas, eles não conseguiram. Foi mais forte o desejo de ter saúde, o desejo de não ficar doente. Então, isto as pessoas estão buscando. E a outra coisa é que nós temos que continuar dizendo que todas as vacinas têm a comprovação científica até aqui, passaram por diversos elementos de avaliação para chegarem a ser aplicadas, a Anvisa, a própria, os controles de qualidade internacionais, que também existem, né? Os comitês independentes que avaliam as vacinas ou efeitos produzidos pelas vacinas. Então, nós temos que continuar salientando a importância da vacinação. E outra, que eu não falei agora há pouco, a respeito também, mas que devemos salientar para a população, o uso de máscaras, né? Nessas campanhas, quando falamos de vacina, nós temos que falar da vacina e do uso da máscara. E a máscara adequada, aquela máscara que realmente vai proteger e da maneira que protege, porque muitas pessoas também têm uma máscara boa, padrão ouro, como é dito, mas que não sabem utilizá-la ou não sabem guardá-la. Então, nós temos que fazer essas campanhas. É importante esse registro, professora. Falando em eficácia da vacinação, o Instituto Butantan iniciou uma nova etapa do Projeto S, estudo que busca entender o impacto da vacina no controle da pandemia de Covid-19, para avaliar a imunidade de longo prazo dos moradores de Serrana, município do interior de São Paulo, após a vacinação de toda a população adulta com as 2 doses da Coronavac. O estudo de Serrana provou a eficácia da vacinação para controlar a pandemia. Qual a importância, Daniel, da continuidade desse estudo? A gente continua sempre estudando, Joel, todos os fármacos que são colocados em prateleira, digamos assim, são comercializados ou usados na população, e isso não é privilégio das vacinas. Todos os fármacos que são usados, eles continuam sendo estudados do ponto de vista de efeitos no longo prazo, né, tanto individuais quanto populacionais. No caso das vacinas, não é diferente, então, obviamente, o Projeto S, ele abriu essa oportunidade de impacto no longo prazo da vacinação em massa em Serrana, e não é nada surpreendente, na verdade seria surpreendente se fosse o contrário, né? Se o Butantan não seguisse essa população por mais tempo, aí 2, 3, 5 anos. E eu acho que isso vai ajudar muito para que a gente consiga entender, primeiro, a necessidade de uma nova vacinação anual, ou seja lá qual for a periodicidade, vai ser determinada, inclusive, por esse estudo. E talvez, eventualmente, a necessidade de desenvolvimento de novas vacinas que possam cobrir variantes que venham a aparecer
não sejam alvo das vacinas que a gente está usando agora. É importante destacar que, por enquanto, todas as variantes que apareceram são alvos das vacinas que a gente está usando, nenhuma delas escapou completamente. Não posso dizer. Muito bem. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Acompanhe e siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar em Observatório 3 Setor, em numeral, 3 em numeral Setor. Repetindo, Observatório 3 em numeral Setor. Aguardamos você lá. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou na última semana que a pasta encomendou um estudo para avaliar a necessidade de uma terceira dose em pessoas que receberam a vacina Coronavac. A pesquisa deve ser feita pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e envolverá testes com uma nova dose da Coronavac e das outras 3 vacinas aprovadas no país: AstraZeneca, Janssen e Pfizer. Professora Soraya, qual é o sentido dessa iniciativa? Continua o preconceito em relação à Coronavac, num momento como esse, questões políticas, ideológicas, ainda tentando influenciar a vacinação no país? Não, eu acredito que não. Nesse caso, eu acho que é um estudo, é válido, como estudo, inclusive, porque existe a pergunta se seria o caso, seria necessário ter uma terceira dose, e também por conta da tecnologia utilizada por uma das vacinas e as demais, que são tecnologias um pouco diferentes. E esse debate sobre a terceira dose está ocorrendo. Alguns países estão administrando a terceira dose, né? Nós soubemos agora que já existem programas de imunização com a terceira dose, com a dose de reforço. No Brasil, não é o caso ainda de falarmos, vamos então fazer campanha de terceira dose. Não. No Brasil, é preciso avançar mais e mais rápido, quanto mais rápido, melhor, na vacinação da primeira e também da segunda. Nós mal chegamos em 20%, estamos chegando em 20% da população com 2 doses da vacina, seja ela qual for. Aquelas que têm 2 doses, né? Porque uma delas não tem, só uma dose. E precisamos avançar mais na primeira dose, nas mais faixas etárias, né? Chegar nos mais jovens, na parte que está da população, inclusive, que está nas ruas, que está nos lugares, né? Que frequenta, inclusive, diferentes ambientes. Então, nós precisamos avançar nisso. Só que esse estudo, o interessante dele é que vai aplicar uma terceira dose de qualquer uma das outras vacinas. Então, não é uma coisa específica voltada para uma ou voltada para outra. E o estudo também tem a participação da Unifesp, porque quem coordenou os estudos da vacina de Oxford no Brasil, e esse contato com a Oxford tem sido a coordenadora da Unifesp, a doutora Lili Vex, que coordena os estudos da vacina, coordenou e continua coordenando. E ele está linkado, ele está associado ao estudo de fase 3, que ainda não acabou, que vai até o final desse ano, da vacina de Oxford. Então, é tudo coordenado, mas é para a gente conhecer mais. Eu acredito que o objetivo... Para conhecer melhor. Isso. Aí, eu quero ouvir agora você, Daniel, qual é o sentido de promover a terceira dose quando há pessoas com resistência para tomar a primeira dose?
ou para retornar à segunda. Aí é um estudo que tem que ser bem explicado, e vocês destacaram que o processo de informação no país é grande. Como explicar isso para a população? De fato, pode parecer um contrassenso, né? A gente não consegue nem dar a primeira dose em algumas pessoas, mas eu lembro que a Soraya levantou aí um dado importante, né? Nós temos 90% da população querendo ser vacinada, que é muito mais do que a média mundial. Em alguns países com mais educação formal que a gente, por exemplo, na França, os números são muito piores. Então, eu acho que vale a pena, assim, essa terceira dose, e ela é uma discussão que eu volto a dizer, é uma discussão quase que acadêmica, né? Um debate acadêmico, e todas as opiniões são discutíveis e debatíveis. Eu concordo com a Soraya que eu acho mais importante ampliar o número de pessoas com a vacinação completa antes de partir para uma terceira dose. Mas existem vacinologistas importantes que têm a opinião de que seria mais importante dar uma terceira dose para os grupos prioritários, né, para proteger mais as pessoas mais vulneráveis. Sobre a terceira dose, é importante lembrar que isso não é também uma inovação, né? Não é nada absurdo. Boa parte das vacinas que a gente toma normalmente, já há décadas, sem olhar marca, sem olhar fabricante, sem se preocupar com nada disso, elas são administradas em 3 doses. Sobretudo as vacinas de vírus inativado, que é o caso da Coronavac, que a gente toma em mais de 3 doses. Elas têm reforços. Me dá um exemplo, Daniel. Quais as que são ministradas com 3 doses? A vacina da polio, por exemplo. Febre amarela também? A da febre amarela tem vários, tem inativada e tem atenuada também. A da febre amarela a gente pode tomar em uma dose só, que é a que a gente toma a atenuada, né? E aí é uma dose só para a vida. As vacinas, elas têm tecnologias diferentes, e a vacinologia ela tem um componente empírico muito importante, que é a observação, né, do que vai acontecer. A gente não tem, muitas vezes, como prever, a não ser pela observação e teste, né? E no caso da polio, por exemplo, até que a gente, de fato, erradique a doença, a gente toma uma dose, mais 4 reforços. Até pouco tempo atrás, inclusive, a gente misturava tecnologias e tomava a Salt e a Saving. São tecnologias ligeiramente diferentes. Também seria um regime de vacinas diferentes doses. Veja você, então, nada disso é muito inovador. Essas coisas elas já acontecem há décadas. Há décadas, e a população não sabia, e essa discussão veio. E depois eu quero repercutir com vocês. Exato, que a população sempre confiou na ciência. Que loucura, né? Agora nós vamos ouvir as notícias e destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o Franklin Valverde. Ô, Franklin, o que você quer destacar nesta semana e de que mais bombou, né, nas nossas redes sociais? Perfeito. Joel, antes eu até convido a todos e a todas que visitem o nosso site, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vai encontrar uma série de informações importantes que nós tratamos no nosso site. Entre as matérias de destaque, nós podemos encontrar lá, por exemplo, empresa cria máquina que pode plantar até 4.500 árvores por hora, ou seja, podemos reflorestar a Amazônia que está sendo destruída, o Pantanal que está sendo destruído, ou seja, tem máquinas que podem fazer essa recuperação do reflorestamento. Outra matéria importante, e essa muito triste, é que o Brasil caminha para 14 milhões de famílias na pobreza extrema e a fome voltando à mesa, né? É muito triste, mas é uma realidade que se impõe agora, principalmente com o problema da pandemia, né? E, às vezes, a falta de recursos por parte do governo federal que não atende essas famílias. A fome está voltando à mesa do brasileiro. E a matéria que eu quero destacar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, melhor dizendo, é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que é: Bolsonaro veta projeto de lei que facilitaria tratamento oral contra o câncer. Olha só. Franklin, Franklin. Diga.
Franklin, você tá tendo um corte aí, nós não estamos entendendo. Está tendo um corte na sua fala, o seu som saiu meio quebrado, nós não entendemos exatamente a terceira matéria que você gostaria de destacar. Tá, a terceira matéria que eu gostaria de destacar é uma que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que fala sobre, que diz o seguinte: Bolsonaro veta lei que facilitaria tratamento oral contra o câncer. Né? Nessa matéria, ela relata, né, a Maria Fernanda Garcia, que o presidente Bolsonaro vetou integralmente um projeto de lei do senador Regufe, do Podemos, né, do Distrito Federal, que beneficiaria 50 mil pacientes que poderiam fazer um tratamento em casa, ao invés de ter que ir para um hospital com uma internação hospitalar para receber o tratamento. Isso facilitaria, inclusive, muitas crianças, né? Ajudaria muitas crianças que não precisariam ir até o hospital, isso para fazer quimioterapia, por exemplo, né? Para combater o câncer, porque com a baixa imunidade, muitas adoecem por estarem expostos a vírus e bactérias que encontram nos hospitais. E esse tratamento em casa ajudaria muito no combate do câncer. Infelizmente, mais uma, né, para conta do presidente da República, desse governo federal que nós estamos vivendo atualmente. É verdade. Eu gostaria agora de repetir com os nossos dois convidados. Nós temos mais 10 minutos, o tempo passou rapidamente aqui, e eu gostaria... Professora Solar, eu posso começar com você? Essas discussões que nós estamos acompanhando no país, esses movimentos anti-vacinas, questionamento da ciência, negacionismo... Antes da pandemia, já havia uma crítica do elitismo à ciência. Né? Eu até pensei que o Daniel tentou abordar isso lá numa das respostas dele no início do programa. Quer dizer, o elitismo da ciência acabou sendo atropelado pela pandemia e por esses movimentos, pelo retrocesso, né, que nós estamos assistindo no nosso país, de como a ciência vai sair a partir dessa experiência, desses questionamentos, né? Como os profissionais vão continuar o seu trabalho a partir dessa experiência vivida com os questionamentos de coisas óbvias, como, por exemplo, a vacina, que o Daniel estava falando. Olha, nós somos vacinados desde sempre, tem 3 doses de determinadas vacinas, e sequer a população sabia. Hoje, o senso comum embarca numa discussão, a meu ver, anacrônica. Mas como a ciência pode reagir, construir, por exemplo, na pós-pandemia, numa relação mais estreita, né, com a população a respeito da sua importância? Perfeito. Eu acho que é extremamente importante. E vamos sair diferentes, não tem a menor dúvida, em todos os campos da nossa atividade humana, na educação, na saúde, na produção, para o trabalhador de maneira geral, para o gestor, para o governante. A população está mais exigente, estará mais atenta, tenho certeza. Apesar de toda a desinformação, vejam como rapidamente as pessoas se inteiraram de tudo que está acontecendo no país, né? Então, elas também estão mais atentas, mas é preciso continuar, não é possível, nós não poderemos voltar ao que éramos antes, não há mais como retomarmos a mesma lógica. Então, da parte da universidade, que é quem é a maior produtora de ciência no país, são as universidades, em especial as universidades públicas, que fazem mais de 80% da ciência brasileira, elas hoje sabem que têm que se comunicar com a sociedade. Então, nós estamos mais preocupados com isso, mas não só a comunicação. Nós estamos mais voltados em fazermos pesquisas voltadas para a sociedade. Então, por meio dos nossos projetos de pesquisa e projetos sociais, os projetos de extensão, nós também fazemos ciência e estamos levando isso para a população. Então, é informação, é melhoria na qualidade de vida, saúde e bem-estar, ODS número 3,
mas também os outros ODSs que são tão importantes, as universidades estão muito voltadas para a Agenda 2030, né? Isso é muito importante. Se não estão voltadas, estão se voltando fortemente para isso. Então, e é preciso comunicar o que nós fazemos, comunicar de maneira acessível, fácil. Para isso foi criado o Sou Ciência. Sou Ciência é o Centro de Estudos, Universidade, Sociedade e Ciência, Sociedade, Universidade e Ciência, e que coloca no nosso foco a sociedade, quer dizer, o que nós produzimos para a sociedade, nós, pesquisadores, cientistas, estamos indo para a sociedade para falar e para entender também os estudos que nós vamos fazer, é para entender o que a sociedade está fazendo e está precisando que nós para que nós tenhamos uma abordagem não só das universidades, mas das políticas públicas que nós podemos formular juntos. Então, eu queria aproveitar e deixar o nosso site, que é www.sousciencia.unifesp.br, e as pessoas podem acessar nas mídias sociais também, e nós estamos reunindo não só pesquisadores da Unifesp, mas de todo o Brasil. A iniciativa da ciência é fundamental, professora, para que o país viva um novo momento na sua história. Olha, vocês falaram tanto na Guerra das Desinformações, eu vou destacar uma reportagem da BBC News Brasil. Ela revelou que uma agência de marketing ofereceu pagamento para que influenciadores de redes sociais do mundo espalhassem desinformação sobre vacinas contra a Covid-19. Dentre eles, um YouTube brasileiro que publicou um vídeo em seu Instagram levando dúvidas sobre a segurança da vacina da Pfizer. Franklin Valverde, os seus destaques, você tem que falar da campanha, você tem que ter um monte de informações aí, nós estamos no final do programa, você reduz em tudo isso, por favor. Vamos lá, sinteticamente, trabalho de jornalista, vamos lá. Eu quero destacar o Observatório em Movimento, que é uma campanha que nós temos, ouvindo especialistas das mais variadas áreas do conhecimento, para dar dicas importantes de como viver nesse momento de pandemia e depois do pós-pandemia também, porque o mundo será totalmente diferente. E a outra campanha que eu quero destacar nossa é a nova ferramenta que nós temos, Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para acessar, para saber mais, convido a todos e a todas a visitar apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E, Joel, também aproveito para convidar todos e todas a visitar o nosso Facebook, Instagram, assim como também o YouTube. Para finalizar, seu destaque final. Meu destaque final é o seguinte: alimente-se de informações, de fontes de informações fidedignas. Esqueça os grupos de WhatsApp que só servem para disseminar fake news. Muito bem, Daniel, para fechar nossa entrevista com você, te agradecendo a entrevista, né, o tempo que você teve conosco aqui no nosso programa, do que mais importante você gostaria de deixar registrado no final da entrevista, que é fundamental que os nossos ouvintes ouçam? Eu acho que o Franklin diz tudo sobre buscar fontes de informação mais confiáveis, e essas fontes estão aparecendo aí, como, por exemplo, Sou Ciência, hoje Questão de Ciência e várias outras iniciativas que estão aparecendo, para que a gente possa informar, né, Soraya, conversar mais de perto com a sociedade e oferecer essa fonte confiável de informação. E eu acho que é um aprendizado que fica aí dos últimos 5 anos. Eu acho que o universo está tentando nos ensinar. Eu vou deixar aqui uma declaração talvez um pouco controversa, mas o caso da fosfoetanolamina e agora o caso da pandemia nos ensinaram que a ciência não é legislável, a ciência não é uma questão de opinião da maioria. A ciência, ela funciona com base em dados e informação. Então, a gente tem que buscar a informação da ciência e não o que os legisladores acham que é melhor fazer, porque ciência é ciência, não é maioria. Professor Soraya,
Nós que agradecemos a sua presença, Daniel. Professora Soraya, rapidamente, o seu registro final. Do que mais a senhora tem medo desse momento de retrocesso que o país vive? Do desmonte das nossas instituições, né? Nós estamos vendo uma ação contínua e bastante drástica, em alguns casos, sobre as nossas instituições mais importantes que nós custamos anos para construir, né? Como o SUS, como os nossos hospitais universitários, como as nossas universidades, institutos de pesquisa, as agências de financiamento. Veja o que aconteceu com o CNPq, que está acontecendo agora mesmo, né? A ciência está em choque com o que aconteceu. O Conselho Nacional de Pesquisas de um país sai fora do ar e deixa todos nós sem saber o que vai acontecer, né? Então, as nossas instituições precisam ser fortalecidas, nós precisamos continuar fortalecendo e mudar isso no mais rápido possível, num futuro próximo. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença da professora Soraya Ismaili, que é ex-reitora da Universidade Federal, ao Daniel Bargieri, que é docente do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.